não opera na unidade mágica é o desdobramento da defasagem primordial entre técnica e religião. Com isso, a mediação homem-mundo passa a ser objetivada pela técnica e subjetivada pela religião. A técnica se encarrega das questões operatórias ou figurais, enquanto a religião das questões existenciais de fundo, de significação, de sentido. Daí provém o conflito apontado pelo Simondon logo na introdução do modo de existência. Na unidade mágica, então, o conjunto constituído pelos homens e pelo mundo é organizado de forma reticular, onde lugares, objetos ou momentos funcionam como, abre aspas, pontos privilegiados de troca entre o ser e o meio. Esses pontos-chave devem ser entendidos como os nós ou os cruzamentos da rede. Nas palavras do próprio Simondon, em uma rede de pontos-chave, de lugares privilegiados, há uma indistinção primitiva entre a realidade humana e a realidade do mundo objetivo. Esses pontos-chave são reais e objetivos. Eles são aquilo no que o ser humano é imediatamente ligado ao mundo, tanto para receber influência quanto para agir sobre ele. Eles são pontos de contato e de realidade mista, recíproca, lugares de troca e de comunicação, porque são os nós entre duas realidades, ou de duas realidades. Um dos exemplos de ponto-chave utilizado por Simondon é o pico de uma montanha, que pode ser considerado assim porque apresenta uma singularidade com relação à massa que o sustenta. Ele é uma ruptura em relação à relativa homogeneidade do território e, literalmente, oferece uma visão mais ampla do relevo, por isso ataca naquilo que nós, que somos posteriores à defasagem técnica-religião, consideramos que sejam duas frentes distintas. A operacional, ou técnica, que permite um poder pragmático do observador que está no pico sobre o território no entorno, e também a frente da significação, já que permite ao observador poder contemplar a relação do pico com o todo, entre figura e fundo, realizando o pensamento globalizante a que se dedica a religião. Os pontos-chave, portanto, reúnem em si um poder ou uma força que advém do fundo comum que eles dominam. Eles concentram em si a força desse fundo porque mantém uma singularidade em relação a ele. Desse modo, os pontos-chave parecem estar conectados por esse poder que concentram, que os habilita a ser um meio de acesso a um domínio de realidade que, ao mesmo tempo, opera tecnicamente e tem significado. O domínio de realidade do mundo mágico primitivo. Ao que parece, na unidade mágica, tal como descrito por Simondon, o homem acessa a rede quando deseja agir sobre o mundo e ser influenciado por ele. Ou seja, quando quer estabelecer uma relação. A relação homem-mundo individua uma rede ao mesmo tempo em que a rede é meio dessa relação. Tal como os raios solares e os minerais do solo e do ar individuam o vegetal por meio de uma singularidade que os coloca em contato. Eu arrisco dizer, então, que cada ponto-chave é uma porta de acesso à dimensão pré-individual, exatamente porque dá continuidade à relação homem-mundo e à individuação da própria rede, que é sua intermediária. A estrutura reticular, como meio de acesso ao pré-individual, também aparece em outros momentos na obra de Simondon. Por exemplo, quando ele trata das noções de transindividual e de individuação coletiva, do livro Na Individuação, né? Aí, Simondon descreve o ser vivo como um teatro de individuação, porque, simultaneamente, ocorrem individuações que lhe são interiores e exteriores. Um sujeito, em processo de individuação, percebe que há tensões que ele não consegue resolver na relação consigo mesmo. E a sensação de angústia que vem dessas tensões não resolvidas impulsiona o sujeito à relação com os outros, conectando-o ao excesso, ao estoque de pré-individual, que, por sua vez, existe também nos outros sujeitos em processo de individuação. Ontem o professor Peter falou aqui dessa sensação de angústia, da solidão. E essa tensão, essa angústia, essa solidão que transborda o indivíduo e dá continuidade à sua individuação, portanto, Simondon positiviza essas sensações, é o transindividual ou leva à individuação coletiva e à realidade ética. E aí, novamente, o ato ético também se amplifica de maneira reticular, influenciando outros atos, conformando um sistema de normas e dando continuidade ao dever desse próprio sistema de normas. Então, quando o Simondon fala da realidade ética, ele não está necessariamente interessado no sistema de normas, no dever desse sistema. De novo, a relação entre estrutura e operação, ou a estruturação da estrutura, sei lá se a gente pode dizer assim. Antes que eu me perca, e eu já estou começando a fazer isso, viajando pelas diversas reticulações que a gente pode encontrar na obra do Simondon, eu acho que vale a pena pontuar duas coisas que até aqui me parecem centrais. Primeira, uma rede é um modo específico de estruturar uma relação que coloca em contato dois domínios de realidade,
Ou, formulando de outra maneira, é um modo de resolução da tensão pré-individual entre esses domínios de realidade. A realidade do mundo e do homem, no caso da rede mágica primitiva, ou a realidade individual e coletiva, no caso do transindividual. No entanto, e esse é o segundo ponto, ela não é uma estrutura estática. É um sistema metastável, exatamente porque ela é meio de uma relação entre termos que só existem na relação, enquanto relação que se perpetua. Por isso, ela é um meio de acesso à dimensão pré-individual, porque permite a individuação continuada dos seres da relação e, portanto, da própria relação. Novamente, retomando o sentido dessa exposição, o que interessa é a reticulação. São as mudanças que incidem sobre a rede, permitindo a continuidade de sua própria individuação enquanto meio de uma relação. No limite, podemos dizer que o termo rede não é o mais apropriado para descrever seu próprio processo de funcionamento enquanto estrutura metastável de mediação. Simondon vai dizer algo nessa direção já no final do modo de existência, e aí eu cito. O termo geral rede, comumente empregado para designar as estruturas de interconexão de energia elétrica, de vias férreas, de estradas, é bastante impreciso e não dá conta dos regimes particulares de causalidade e condicionamento que existem nessas redes, e que os ligam funcionalmente ao mundo humano e ao mundo natural, como mediação concreta entre esses dois mundos. Outra vez, uma rede aparece como mediação entre dois mundos, dois planos de realidade. Nesse caso, redes técnicas, ou para ser mais exato, redes politécnicas, porque reúnem diferentes campos do saber e do fazer técnico, Simondon indica que, ultrapassando o nível dos indivíduos e chegando ao nível dos conjuntos, diferentes técnicas passam a estabelecer uma relação entre si, intermediando a relação homem-mundo não mais de maneira abstrata e transportável, como no nível dos elementos, mas de maneira concreta, numa rede. Essa concretude aqui, me parece que adquire um sentido de funcionamento conjunto ou de ressonância entre rede técnica e mundo natural. Como ressalta Simondon, uma barragem não pode ser construída em qualquer lugar. E aí eu completaria dizendo que tampouco uma antena de telefone celular pode ser colocada em qualquer lugar. A gente sabe que, geralmente, elas são colocadas em lugares altos, em picos, para evitar pontos cegos, né, e aumentar a possibilidade de cobertura dessa célula. Mesmo assim, e eu vou dar outro exemplo do meu objeto de pesquisa, embora o telefone celular seja um objeto conhecido por sua mobilidade, possa ser transportado para qualquer lugar como um elemento técnico, como uma ferramenta simples, sei lá, como um martelo, o lugar e o momento em que você está vão influenciar no modo de funcionamento desse aparelho. O exemplo bobo, mas que facilita bastante a compreensão, é de que se você for viajar, passar o Réveillon em alguma cidade do interior do litoral de São Paulo, sei lá, for para Ubatuba, e quiser ligar para seus parentes que ficaram aqui em Campinas, você provavelmente não vai conseguir fazer essa ligação na hora da virada, porque é um momento em que está todo mundo ligando e a rede vai se sobrecarregar e, portanto, você não vai conseguir fazer essa conexão, porque naquele local, ela foi pensada para suportar um limite máximo de conexões, que naquele momento e naquele lugar específico, portanto, já estão saturadas. Além disso, vou continuar a dar mais um exemplo, se você tiver um celular 3G, você vai perceber que ele não funciona da mesma maneira em todo o trajeto que você faz. Em alguns lugares, a rede 3G funciona a todo vapor, tem uma capacidade de banda, em outros lugares, os seus aplicativos vão funcionar de maneira com uma performance menor. Exatamente porque essa relação da rede, do funcionamento da rede, está ligada com a densidade populacional, com a capacidade daquele território e da população que vive naquele território em produzir dado, em colocar dado para circular. Então, a rede é mais potente quanto mais gente tem ali colocando dado para circular. O que me faz pensar nessa conexão que o Simondon faz menção das redes politécnicas com o território em que ela está, ou retomando essa ligação que a rede mágica primitiva vai fazer. Já me perdi no texto. Ou seja, nas redes politécnicas, há uma ressonância entre o mundo natural e técnico, que potencializa a ação do homem do mundo, mas que, ao mesmo tempo, orienta e condiciona a ação. Portanto, a sua capacidade, em locais em que a rede 3G, por exemplo, é menos potente ou ela não está funcionando, a sua capacidade de influenciar na configuração dessa outra dimensão que essa rede politécnica te coloca em contato,
que a gente pode chamar de cyberespaço, é menor. Se você estiver num lugar em que a banda é maior, a sua capacidade de influenciar na configuração e na arquitetura desse outro espaço é maior. E aí eu cito de novo Simondon. A gente podemos trocar de ferramentas e instrumentos. Podemos construir ou reparar nós mesmos uma ferramenta, mas não trocamos de rede. Não construímos nós mesmos uma rede. Não podemos mais que nos conectar à rede, se adaptar a ela, participar dela. A rede domina e encerra a ação do ser individual, domina ainda cada conjunto técnico. E ele continua. Por meio das redes técnicas, o mundo humano adquire um alto grau de ressonância interna. Os poderes, as forças e os potenciais que impulsionam a ação existem no mundo técnico reticular como elas podiam existir no mundo mágico primitivo. A tecnicidade faz parte do mundo. Ela não é somente um conjunto de meios, mas um conjunto de condicionamentos da ação e de incitações ao agir. Fecha aspas. O paralelo entre a rede técnica e a rede mágica primitiva é feito diretamente pelo Simondon. Em ambos os casos, o homem age como sobre o mundo e é influenciado por ele, é condicionado por ele, porque, afinal, a técnica, quando adquire estrutura reticular, não está mais objetivamente separada do mundo, ao contrário, ela se conecta à tecnicidade do mundo, ampliando a ressonância entre homem e mundo. No entanto, essas novas redes politécnicas, ou conjuntos técnicos, constituem uma realidade que ainda não possui espaço de significação no mundo da cultura. Daí a importância para Simondon de apreender os regimes particulares de causalidade e condicionamento de uma rede. Isso é o mesmo que apreender a tecnicidade de uma rede, ou o nível comum de funcionamento de diferentes técnicas. Esse tipo de conhecimento ou apreensão da técnica pode ser capaz de integrar a técnica no mundo da cultura, que, por sua vez, não será mais que uma rede de pontos-chave que pertencerão simultaneamente ao plano da religião e ao plano da técnica, formando o terceiro plano, justamente o da cultura. No limite, o que Simondon está propondo é uma nova reticulação, que o pensamento filosófico, inclusive, pode ajudar a construir, ele indica isso, e que vai unificar no plano da cultura os pontos de coincidência entre técnica e religião, entre figura e fundo. Portanto, é mais uma das reticulações. Eu comecei esse trabalho, um pequeno relato de final, antes de terminar minha fala, eu comecei esse trabalho tentando cobrir as reticulações que aparecem no Simondon, no modo de existência e na individuação. E aí eu me dei conta que era um trabalho impossível, que as reticulações aparecem em todos os lugares e no final acabava com uma própria proposta de reticulação, nova proposta de reticulação entre técnica e religião que se daria no plano da cultura. Com isso eu encerro. Muito obrigado. Espero que a gente possa discutir aí.